Vamos começar falando do corpo de um homem com sinais de violência. Foi encontrado no Jandaia, no Jardim Jandaia, aqui em Ribeirão Preto. Um segurança que estava a caminho do trabalho foi quem avisou a polícia. Põe no ar. Aqui pelo local, muita movimentação. Chegou a equipe do SAMU, constatou o óbito, já colocou até aquele tipo de papel laminado em cima do corpo, né, para preservar a vítima, até a chegada da perícia. Nós estamos aqui na rua Dercy Cruz Galacho, com a Tocantins. Aqui também é possível ver que já colocaram uma fita zebrada também para isolar essa área. A Polícia Militar faz todo o registro da ocorrência, olha ali. E a gente chegou, já percebeu que esse homem tinha, parece que 2 disparos ali na região das pernas e também sinais possivelmente de espancamento. Fomos acionados via 190, a rede rádio Copom, que havia um indivíduo com sinais de agressão e provavelmente em óbito. Ao chegar das viaturas, foi constatado. Foi acionado o SAMU para constatar o óbito e agora aguardando perícia para confirmar as agressões, sinais de violência. Olha, essa informação ainda não chegou para nós. Aparentemente é um morador de rua. Não saberia te explicar se alguém mais conhece ele ou não. Ainda não temos a identificação, né? Só sabemos que ele tem aproximadamente uns 30 anos. Provavelmente isso daí, essa faixa de idade, uns 30 anos e ainda não tem identificação da vítima. Olha, por enquanto nós só temos essa informação que o primeiro nome do rapaz, desse homem, é Luan, mas a identificação completa ainda não foi passada, é aguardada a perícia por aqui. Os policiais militares continuam preservando toda a área e os trabalhos continuam, né, até que seja identificado esse homem e pego mais detalhes também do que teria acontecido. A coisa está bem complicada, né? Outro corpo também foi encontrado em um córrego no Jardim Independência na manhã de hoje. Olha, nós estamos aqui pelo local, toda a movimentação da equipe do Corpo de Bombeiros. São 2 bombeiros dentro ali do córrego para fazer todo o aparato para amparar esse corpo e subir, né, aqui para a área externa. São pelo menos aqui do lado de cima 6 bombeiros também, mais a equipe da Polícia Militar empenhada para retirar esse homem. Ele que estava sem camisa, com uma calça preta, o corpo já está bastante inchado e aparentemente demonstrava ter um ferimento na região do abdômen. Portanto, a gente está aguardando que esse corpo suba para a gente observar mais de perto e para ver se tem mais algum detalhe para comentar com vocês. Portanto, é aguardado esse momento, né, do transporte aí, desse homem ser puxado. Olha lá, eles fazem bastante força, inclusive porque quando o corpo fica na água, ele incha e fica mais pesado também, o que dificulta, né, o trabalho. O que vocês notaram aí ao descer e atender essa vítima? A solicitação chegou via 193, né, no COBOM, no Corpo de Bombeiros, de uma pessoa que passou e viu um corpo sobre uma pedra. E nós viemos com o mais rápido possível, pensando se essa pessoa estava viva ainda, né? Constatamos que ela já está aí em um longo estado já avançado de decomposição e que a pessoa não estava viva. Daí iniciou-se um procedimento de resgate do corpo do rio, né? E aí nós, através de técnicas de amarrações com cordas, eu e mais outro bombeiro, trouxemos o mesmo aqui para cima na margem. Existem algumas possibilidades que vão ser investigadas, né? Então a perícia vai fazer um trabalho nele, vai fazer essa avaliação, vai chegar às conclusões. É um laudo pericial que vai definir isso. Ele aparentava ter algum ferimento? Não, tem ferimentos porque ele veio descendo o rio, batendo em rochas, né? Então se tem algo ali, algum ferimento ali, a princípio pode ser de rochas, como pode não ser. Por isso é importante a avaliação da perícia. Que ele foi arrastado, né? Ele não caiu, ele estava de bruço, indícios que ele deslocou dentro do rio, né? Agora precisa da perícia.
Situação bem complicada, a gente convidou para estar aqui o advogado criminalista o Daniel Ronde. Daniel, a gente acompanhou aí, foram 3 mortes nos últimos 2 dias, 3 assassinatos. Em Franca também, nós vamos repercutir daqui a pouco com o Leandro Vaz, direto do GCN de Franca também. Um assassinato de um homem que matou a mulher e hoje pela manhã se matou também. É uma situação bem complicada, né? A gente deve ter chegado aí a 37 mortes ou 37 casos. Como é que a gente pode entender? Dá para entender essa situação? É uma situação bem complicada. Olha, toda a questão de violência ela é complicada, Jarney, e é preciso que as autoridades fiquem realmente atentas a esse grande número, talvez num espaço muito curto de tempo, para que possa mover as forças públicas para investigar e não deixar que esse índice aumente. Lembrando que Ribeirão Preto já teve no seu passado índice altíssimos de homicídio, e não adianta o governo simplesmente mudar a estatística, criando várias atribuições de homicídio, né? Encontro de cadáver, suicídio, latrocínio, auto de resistência. Elas foram tipificadas agora, é isso? Elas, quer dizer, separaram por classes os homicídios, né? Encontro de ossadas, o que mais? Auto de resistência, suicídio. Então, com isso, você maqueia muitas vezes o índice de homicídios. Por quê? Porque o divisor ali da autoridade, o índice, ele vai criando subcategorias. Então é importante, principalmente que a imprensa, no papel que você faz aqui, que a imprensa de Ribeirão Preto faz, é ficar atenta a esse grande índice de violência que vem aumentando. Nós temos causas, efeitos e precisamos de investimento. Não dá para você tratar a violência como algo só do fórum, como algo só de criminalistas ou só de juiz, de promotor. Não. Violência, ele é um fato social. Se ele é um fato social, nós precisamos de políticas públicas aliadas às forças de combate, polícia, Ministério Público, próprio Poder Judiciário, para que a gente possa ofertar ao cidadão que mora na cidade, ou seja, os cidadãos, eles moram sempre nas cidades, em Ribeirão Preto, por exemplo, que ele possa ter um índice melhor de segurança. E segurança é algo que você sente. Isso é surreal. Se você não se sente seguro, você não deixa, muitas vezes, o seu portão a uma meia altura. Se você se sente seguro, tem portão, você coloca. Isso acontece em condomínios. Mas hoje não existe mais, Daniel. A gente acompanha aí por todos os Jardim Independência, todos os lados da cidade, em todas as cidades pequenas acontecem os crimes também. Lógico que você não está aqui na situação de psicólogo, mas eu queria que a gente pudesse tentar entender como é que fica a cabeça do cidadão, né? Você falou dos portões aí, né? A gente fica cada vez mais trancafiado e os próximos, você vê, muitos casais, aqui um casal em Bebedouro, né? Uma moça foi morta em Bebedouro no final de semana, com 3 facadas, em Franca. Ontem, um homicídio, hoje pela manhã ele se suicidou, já são 3. Os encontros aí, né, dentro de Rio. Exatamente, né? A coisa ainda não confirmado, né, esse encontro do Rio aí, tal, do cadáver no Rio, mas a coisa está bem complicada mesmo nesse sentido. Com certeza, é por isso que precisa de investimento. Se você perguntar, por exemplo, quanto ganha um policial militar hoje, é digno praticamente de dó. O policial, ele é mal remunerado, consequentemente ele é mal treinado, mal selecionado. E se você chegar numa delegacia hoje, quem é que você conhece, que teve um crime desvendado por uma investigação que não fosse um caso de repercussão? Por exemplo, um furto ou um roubo de um celular. É muito difícil. Hoje a gente chega num distrito policial e encontra muitas vezes lá carcereiro fazendo papel de investigador. Situações que não são repostos postos policiais. O policial aposenta. Não é a falta de efetividade. Não. Do aparato para o efetivo. Sem dúvida. Criar um sentimento de segurança é, de fato, a polícia, o braço armado, a polícia militar na rua, patrulhando, a polícia civil investigando, ou seja, criar, por exemplo, situações de políticas públicas que evite essa desigualdade social, emprego, evitar fome, evitar miséria. Tudo isso repercute num índice chamado violência. Quero que você fique um pouco mais comigo aqui. Hoje à tarde, o Correia Júnior conversou com o doutor Natan Castelo Branco, que é advogado da Natália Ponte. O STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que a Natália vai a júri popular por homicídio qualificado pelo assassinato do menino Joaquim.
Ponte Marques, morto em 2013. Matéria do Correia. Vamos lá. Pois não, nós voltamos a repercutir, a morte do garoto Joaquim, ocorrida em 2013, informação que vem do Superior Tribunal Federal, o STF de Brasília, é que a mãe de Joaquim, a psicóloga Natália Ponte, vai à júri popular. O Natan Castelo Branco está ao nosso lado, advogado da Natália, para falar um pouco mais sobre essa questão, doutor. O senhor foi notificado, está sabendo dessa informação? Se sim, como é que o senhor recebeu? Sim, na verdade a informação veio numa intimação aí na última semana. Nós, de certa forma, já esperávamos essa decisão. Foi uma decisão no sentido de não conhecer o recurso e manter a decisão que havia sido dada pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa havia sido uma decisão do ministro relator do processo, o ministro Luiz Fux, e agora o órgão colegiado confirmou essa decisão, no sentido de que quem deveria decidir sobre a desclassificação ou não do crime seria o júri popular, então ela teria que ir a julgamento e os jurados é que teriam que tomar a decisão final. Que reflexo o senhor acha que vai ter no desfecho desse caso, um julgamento nessas condições? Cabe algum recurso para reverter esse cenário? Na verdade, recursos para reverter o julgamento pelo tribunal do júri não cabe mais. A gente impetrou um habeas corpus, que não é um recurso, mas é um remédio, para que fosse tomada essa decisão, para que o Supremo analisasse de fato o mérito da decisão. E, paralelamente, caso o Supremo mantenha essa decisão de que ela vá a júri, nós fizemos um pedido de desaforamento para que o julgamento seja feito em outra comarca, não seja feito em Ribeirão Preto, dada toda a repercussão que o caso teve aqui na cidade, o que pode, de alguma maneira, influenciar o convencimento dos jurados. Então, por enquanto, a gente está esperando a decisão do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e a decisão do pedido de desaforamento feito no Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor, como é que a Natália reagiu nessa informação, essa notícia? O senhor teve um contato direto com ela? Olha, ainda não conversei diretamente com ela, mas ela já estava, de certa forma, preparada para um eventual julgamento pelo Tribunal do Júri. E ainda que haja esse julgamento pelo Tribunal do Júri, que atualmente está separado do julgamento do Guilherme Longo, nós estamos plenamente confiantes de que os jurados vão decidir pela sentença absolutória, porque, enfim, está mais que provado no processo. A gente tem inúmeras provas, inúmeros entendimentos, até já manifestados, no sentido de que a Natália não deve ser responsabilizada por esse fato. Explica para a gente um pouquinho mais essa estratégia de que eles sejam julgados separadamente, a Natália do Guilherme. Na verdade, isso foi determinado já pela juíza aqui em primeira instância, tendo em vista que o processo do Guilherme já estava pronto para julgamento e o processo da Natália ainda estava pendente de recurso. Então, foi determinada essa cisão. Por parte da Natália, nós recebemos com naturalidade essa separação dos processos, porque por se tratar aí de fatos, ainda que se trate do mesmo fato, por se tratar de abordagens bastante diferentes com relação a ela e a ele, acredito que um julgamento separado seria realmente mais interessante. Então, só para finalizar, outro detalhe também, já são 6 anos dessa questão, essas indefinições, toda essa discussão, a esfera jurídica, enfim. Isso o senhor entende que prejudica ou que favorece a Natália? Enfim, como é que o senhor vê essa questão que envolve essa parte temporal? Olha, a Natália ela sempre se manifesta no sentido de querer ver esse julgamento feito quanto antes, para que a situação se resolva o mais rápido possível. Acontece que, enfim, a gente tem toda uma preparação, um procedimento previsto em lei para ser seguido, que muitas vezes é realmente demorado, mas a gente quer que, enfim, ela seja submetida a um julgamento justo e estamos tomando as medidas necessárias para que isso seja feito. Não acredito que a demora no julgamento vai influenciar na decisão. Acho que as provas todas foram produzidas nesse período para demonstrar, enfim, a inocência da Natália, e esse deve ser o desfecho, ainda que seja o julgamento feito pelo Tribunal do Júri. Obrigado ao Correia Júnior, aí também o doutor Natan. Doutor Daniel Ronde, em tese, o STF está correto? Olha, eu acredito que sim, porque o destinatário, quando se faz o sumário da culpa, ele é o júri popular. Nesse caso, quem vai julgar esse caso, esse fato criminoso, é o destinatário da prova final, é o povo. São os jurados, os 7 jurados escolhidos dentre Ribeirão Preto.
A Natália está muito bem assistida por um advogado extremamente experiente, habilidoso, que é o Dr. Natan, e com toda certeza ele já deve ter considerado essa situação. Você até tem condição de analisar pela entrevista do advogado que ele está muito tranquilo na concepção do que ele faz de defesa, né? Se justifica esse atraso, desculpa interromper a sua fala, se justifica esse atraso, já são 6 anos. A gente entrou em contato com o pai do Arthur, ele não quis falar com a imprensa hoje, mas se diz preocupado, porque já se passaram 6 anos. Olha, nesse tipo de caso, principalmente de alta repercussão, onde nós tivemos casos, por exemplo, do réu ser foragido da própria justiça, isso não é um tempo absurdo. É lógico que cada vez mais nós esperamos que a justiça seja mais célere, cada vez mais de uma forma mais breve, mas ainda não é um absurdo esse prazo de 6 anos para um caso tão complicado como foi esse. Doutor Daniel Ronde, obrigado pela presença, pela participação, mais uma vez aqui no Hora da Verdade. Sempre à disposição. Obrigado.